Bate-papo com Dantas. Oferecimento Kizara Móveis. Realizando sonhos. Oi, gente, boa noite. Está começando mais um bate-papo com Dantas, diretamente da Kizara Móveis, na loja da Conselheiro Nébias, no bairro do Boqueirão, aqui em Santos. E hoje falaremos sobre educação. Para isso, eu recebo a diretora do Colégio Objetivo, Unidade São Vicente e Praia Grande, a Aline Bento. Tudo bem, Aline? Tudo bem, tudo bem. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda ao bate-papo com Dantas. Ô, Aline, vou falar um pouquinho da sua trajetória e daqui a pouquinho a gente vai seguir com o Colégio Objetivo propriamente, que é super tradicional em todo o país. Você tem 30 anos dedicados à educação, né? Segundo a produção me passou, passando como professora de educação infantil, a diretora atualmente, né? Como essa jornada completa dentro da sala de aula e mudou a sua versão como gestora do colégio? Sim, Dantas. O olhar, chegar na direção, tendo passado por todas as etapas, né? Em sala de aula, vivendo como no chão da escola, na educação infantil, no Fundo 2, no médio, passando pela coordenação e hoje estar na gestão, né, no topo da gestão, direção, é outro olhar, né? A gente, estando desse lado agora, você entende melhor o que realmente o aluno precisa, o que realmente o pai precisa, o colaborador, né? Você vivenciou isso. Então, você tem uma empatia maior, um acolhimento, um entendimento do que realmente é necessário, né? Então, faz toda a diferença. Agora, o tipo de educação adotada há 30 anos atrás, o que é aplicada hoje, mudou de uma forma radical. Hoje, como é que você vê essa evolução? Olha, tem o lado bom, né? Pela tecnologia, né? Pelo avanço da tecnologia, mas também tem o outro lado, né? Eu vivenciei crianças com o pé na areia, descalça, pé na terra, né? E hoje a gente vivencia crianças no telefone, né? No tablet, na tela, com muito tempo, né? Então, a nossa orientação o tempo inteiro, enquanto educador, é realmente com as famílias, diretamente com as famílias, o quanto isso é prejudicial, né? Do lado da educação infantil, Fundo 1, mas o quanto também colabora, principalmente com os estudos, ou dentro da escola, bem direcionado, né? Com os alunos maiores, né? Com o pedagógico mesmo. Então, eu tendo aí um vasto tempo dentro da educação, existe o lado bom, que nos ajuda enquanto educador, mas existe o lado que não está ao nosso alcance enquanto escola, mas que prejudica um pouco dentro da educação, né? Crianças um pouco mais agitadas, né? Crianças que não brincam tanto e que tem que fazer isso dentro da escola, né? E a gente está lá para isso. O celular, na minha visão, na época, principalmente da pandemia, auxiliou bastante, né, nesse período tão terrível que a gente viveu, para que as crianças continuassem a estudar, mas aí realmente virou praticamente não, é um vício para muita gente, né? É um vício para a molecada, principalmente. E o que nos ajudou bastante, e tem nos ajudado, é a proibição do celular. Proibição. E como é que foi lidar com essa proibição? Como que os alunos receberam essa notícia? Olha, eu particularmente achei que fosse ser mais difícil, sabe? Quando veio ali, eu falei, Deus, como é que nós vamos fazer isso? Mas a troca, né, entre nós, assim, todos os diretores, os educadores mesmo dentro da escola, nós investimos muito em brincadeiras e brinquedos, em jogos, né? Para que a tecnologia nós já temos em sala de aula, então os alunos não precisam usar o celular, eles não precisam levar o celular para uso da tecnologia na hora da aula, né? No uso pedagógico mesmo. Mas no intervalo, que é um recreio das crianças, eu falo mais de alunos maiores, Fundo 2 e médio, né? Nós compramos mesas de jogos, jogos mesmo de tabuleiro, Uno, jogos simples, tênis de mesa, pimbolim, fute-mesa, pintamos muito chão com jogo da velha, grande, caminhos, enfim. Nós investimos num outro espaço para que a gente
que os alunos possam interagir mais, e foi uma grata surpresa. É uma delícia você ir pro pátio e ver as crianças se divertindo em grupo. Em grupo, que é o mais importante. O pessoal acaba se isolando na tela e aí socializando. Né? Socializando. Tá me rememorando, tô lembrando até, parece que eu tô lembrando da minha época de escola. Não, é 40 anos atrás, praticamente. Agora, aulas práticas de direito, cidadania, aulas de conto de fadas. Queria saber como que a sala de aula pode ser um local encantador, não apenas durante o recreio, mas também durante as aulas, sim, é isso? Sim. Olha, começando também pelos pequenos, você tendo um filho e chegar na escola com uma professora ou sendo recebido por uma princesa, você não ia se encantar só na entrada? Não é verdade? Com certeza. Uma música diferente, junto com os colaboradores ali, todos. Porque, assim, na verdade, Dantas, a escola ela tem que entrar no mundo da criança, no mundo do aluno. Não o aluno entrar no mundo da escola. Certo. Isso é o que encanta, né? Então, tudo com cunho pedagógico, né? Mas as aulas, elas precisam ser encantadoras para que a gente atinja o nosso objetivo. Muito bem. E quais são as atividades, assim, especificamente são feitas com as crianças para que haja esse desenvolvimento lúdico e também assimilar também as matérias básicas como matemática, português? Sim. Não, até você citou o direito de cidadania. Para os maiores, a gente tem direito de cidadania. Muitos dos nossos professores, eles são advogados. E aí existem discussões muito intensas, né, do que é o direito, do que é o dever do cidadão, mesmo que é um estágio de vida, né, os alunos estão como estágio de vida ali dentro da escola. E nós temos júris, né, simulados de júris. É uma aula vivenciada e é uma aula encantadora também, não só um conto de fada. Então tem um simulado, né? Existe o simulado de um tribunal de justiça. Com um tema que o adolescente ali esteja em alta, né? Um tema de verdade, de fato, vivo, escolhido, e existe um júri mesmo, em que o professor ele vai conduzindo da melhor forma, mas que tem um juiz, existe um advogado de defesa, não existe um ganhador e um perdedor, não é isso, mas é uma discussão de um fato real, geralmente bem polêmico, e que as crianças consigam entender ali os dois lados da moeda. É um direito de cidadania, para que ele entenda, coloque sua opinião, né, e o professor como mediador ali no meio. Muito bem, muito interessante. Agora, o Objetivo Baixada ele possui várias unidades, né, estrategicamente distribuídas aqui na nossa região. Eu queria saber qual o impacto de ter uma rede desse tamanho, né, trabalhando de forma integrada aqui na nossa região, na Baixada. Olha, parece desafiador, né? Mas não é. Porque assim, o material ele é um material robusto, certo? E tendo 6 unidades, são 6 diretores, com um grupo pedagógico forte, né? E com muitos educadores, então a gente consegue ter uma troca muito grande entre eles, né? São 6 unidades em comunidades diferentes, com públicos diferentes e com necessidades diferentes. Só que com essa troca, então você teve uma ideia na sua unidade, você consegue me passar essa sua ideia e aí eu consigo adaptar para a minha unidade. Então, faz com que cada um trabalhe dentro da sua proposta pedagógica, de uma única proposta pedagógica de várias formas. Muito bem. Bom, aqui temos 3 unidades, não é isso? Uma aqui na Conselheiro Nébias, temos também uma na Ponta da Praia e uma do Boqueirão na Praia, na Avenida da Praia, no bairro do Imbaré. Isso. Praia Grande tem uma única unidade, mas é uma das maiores unidades aqui da Baixada, e tem uma também em São Vicente, é isso? E uma no Guarujá. E uma no Guarujá, me perdoe o pessoal também no Guarujá, que também é uma unidade super nova, um lugar bem bonito, não é isso? Como é que é lá? Lá, a unidade do Guarujá é uma unidade muito gostosa, né? Ela era uma colônia de férias, e que se transformou numa escola. Então é uma unidade muito verde, né? Perto de um morro, perto da praia. Aparece de vez em quando uns bichos inusitados, aparece, que é ótimo para o estudo da parte de biologia. Biologia, ciências para a molecada do ensino fundamental, né? É isso mesmo. Que legal. Agora, falar do objetivo é falar também de liderança em aprovações, né? Que você atribui esses excelentes resultados, né, nos vestibulares que o colégio colhe ano após ano, e tem bastante tempo. Né? Tem bastante tempo.
Na verdade, assim, não existe uma fórmula mágica, né, sobre esse assunto. Mas nós temos os melhores professores, né? Os melhores professores. Os melhores professores. Então, eles são capacitados o ano inteiro, né, pelo colégio. Eles procuram saber dos vestibulares, do Enem, eles estudam para que eles possam trocar com os alunos, né? E isso incentiva os alunos. Então, os alunos são incentivados a pesquisas, a perguntas, a não levarem dúvidas para casa, né? Ensino de alta performance. Mas a gente também não pode esquecer do emocional do aluno, do emocional social. é muito importante hoje em dia, né? Importante, porque chega nessa fase a cobrança, ela é muito grande, né? Deles mesmo, né? O próprio aluno se cobra, a família cobra, o aluno ele entra no ensino médio, o primeiro ano do ensino médio, a pergunta que se faz é: vai fazer o que vestibular? É isso. O que você vai fazer? Eu tenho filha no ensino médio, já no último ano, entrando agora no último ano do ensino médio, e eu vejo a cobrança que ela faz, né, em cima do que ela quer, e o planejamento dela. Eu falo, meu Deus, será que ela vai dar conta disso? Então, o importante, a família dar esse apoio, sem essa cobrança, e a escola olhar pelo lado emocional, pelo emocional mesmo do aluno, né, e aí nós temos as orientadoras, né, que são todas formadas em psicologia, que ajuda a dar esse apoio, e nós temos toda a parte dos professores, esse trabalho de orientação para o pessoal, Sim. O aluno escolher que lado vai, escolher um caminho, literalmente, acontece o ano inteiro? Qual é a frequência disso? É o ano inteiro, o ano inteiro. A procura e a orientação, porque assim, muitas vezes ele quer a área de exatas, mas aí ali nos testes que a orientadora faz, ela percebe que não é muito por esse caminho, que ele tem um viés ali pelo outro lado, então ela consegue fazer as orientações sem a intervenção. E tá tudo bem, né, Dantas? O aluno fazer e depois refazer, se tiver que refazer no vestibular novamente, se tiver que mudar a rota novamente, o importante é que a rota leve pelo caminho para que ele seja feliz, né? É o melhor caminho. Aline, ainda voltando às unidades do Objetivo aqui na Baixada, realmente existe o diferencial entre alguns municípios, o pessoal que está no Guarujá, o pessoal que está na Praia Grande, o pessoal que está em São Vicente. Como é que vocês adotam, então, o estilo de cada escola, né? Como o Guarujá tem que atuar, como é que Praia Grande faz, como é que São Vicente faz, como é que eles trabalham de formas distintas, apesar de ser uma rede unificada, vamos dizer assim? Sim, e tem alguns professores que eles dão aula, falando de fundo de 2 mais médio, né? Eles dão aula em unidades diferentes, né? Na mesma matéria, em unidades diferentes, então o público é diferente, então a aula dele também tem que ser diferente. Tem que fazer adaptação. Né? Adaptação. E às vezes, dentro da mesma unidade, a turma ela é diferente. A aula que eu dei para o meu segundo médio ano passado não pode ser a aula que eu vou dar para o meu segundo médio esse ano, porque o meu segundo médio, de repente, ele é mais animado. Então, ele precisa de uma aula um pouco mais ativa, né? Um pouco mais, que experimente um pouquinho mais ativamente daquela aula. Então, ela precisa ser diferente. Mas existe um estudo, né? A escola, ela contrata pessoas que fazem estudo de campo para que a gente entenda melhor nosso público, né? E essas pessoas também vão até a unidade, conversam com a gente, que a gente vivencia isso o dia inteiro, todos os dias com as pessoas. Então, eles conseguem desenhar o que aquele público precisa mais, né? O que pede mais, né? O que necessita mais, de repente, ser trabalhado. Maravilha. Pessoal, estou conversando com a Aline Bento, que é diretora das unidades do Objetivo dos colégios em São Vicente e também na Praia Grande. Um assunto bem interessante. Eu vou fazer um rápido intervalo, uma pausa para você tomar uma aguinha, tomar um cafezinho. A gente volta em instantes. Até já. Bate-papo com Dantas. Oferecimento Kizara Móveis. Realizando sonhos. Muito bem, estamos de volta. Bate-papo com o Dantas aqui pela sua TV Cultura Litoral. Hoje, falando sobre educação. Estou batendo um papo aqui com a Aline Bento, que é diretora do Colégio Objetivo, unidades Praia Grande e também município de São Vicente. Ô Aline, falando da educação base, educação infantil, da molecadinha, pequenininha, muitas famílias começam a trajetória, por exemplo, no Objetivo, ainda nos primeiros anos de vida da criança, né? Então, eu queria saber o seguinte, como é que o colégio prepara essa base pedagógica para que a criança desenvolva o prazer de aprender desde cedo? Porque hoje a gente sabe, a gente compete com esse negócio aqui.
Tem que ser muito encantador, né? Com certeza. Como a gente falou ali no comecinho, as aulas precisam ser encantadoras, né? E as professoras precisam ser encantadoras, a escola tem que ser acolhedora, os pais procuram segurança, né, na escola de educação infantil, mas o aprendizado da criança é através de brincadeira. Então a criança brinca o tempo inteiro. É uma brincadeira com cunho pedagógico e faz com que ela experimente, ela pegue mão na massa, ela viva realmente o aprendizado. A última coisa que a gente quer na educação infantil, mas que precisa ser feita também, é o papel. O papel é importante, ele precisa, né, até para desenvolvimento da coordenação motora fina, mas a gente precisa que ela desenvolva primeiro, que nós estamos ali para ajudar a desenvolver primeiro a coordenação motora grossa, a criança como um todo. Então ela precisa brincar, ela precisa rolar, ela precisa subir, ela precisa pegar, ela precisa experimentar, precisa se lambuzar, precisa se sujar. A criança precisa disso, né? O que nós falamos anteriormente, né? Sair da tela para poder viver. E isso faz com que ela goste de aprender, né? A educação infantil, o papel da educação infantil é que a criança goste de aprender e o aprendizado e o estudo venha diário, né? De uma forma gostosa. E isso, Dantas, vai, conforme a criança vai crescendo, as coisas, lógico, vão mudando. Sim. Ela pode continuar brincando, aprendendo, mas de uma forma mais estruturada, né, ali na cadeira também, que é necessário, sentar, escrever, montar contas, resolver problemas. Primeiro os problemas na educação infantil, no cotidiano, né, na disputa ali de um brinquedo, para depois, futuramente, um problema ali numa prova de matemática, né? Isso tudo vai se estruturando conforme os anos vão passando e a necessidade da criança. Aline, então vou voltar um pouquinho no tempo, já que você tem 30 anos de base de educação. Aí não conta pra ninguém. Hoje, olhando tudo que se passa com os professores que lidam com essas crianças lá desde a base, você que já atuou nessa área há anos atrás, você acha que o atual momento é mais difícil de lidar com as crianças ou está tudo muito parecido ou sempre foi igual? Como é que você vê isso? A professora tem que se reinventar o tempo inteiro. Não tem jeito, né? E principalmente depende da turma que ela vai receber, das crianças novas que estão chegando. Elas estão mais dinâmicas, as crianças estão mais dinâmicas, né? As coisas, antigamente você podia ficar sentada, de repente. A criança, na verdade, a estrutura da criança, na verdade, não mudou. Né? A criança com 1 ano, ela tem 1 ano, com 2 anos ela tem 2 anos, e algumas coisas são características, faz parte do desenvolvimento da criança e a gente já sabe como funciona. Mas, por conta da educação que vem de casa mesmo, da estrutura familiar, muitas vezes a professora tem que se reinventar. Então, o que ela fez para a turma, nós também já falamos um pouquinho sobre isso, da turma do ano passado, essa turma pode ser que ela tenha que fazer diferente. Ou ela ser um pouquinho mais calma, porque a turma é muito agitada, a professora tem que respirar e fazer atividades lúdicas um pouco mais calma, ou não, ela tem que se reinventar e criar em cima das atividades, coisas, né, mais agitadas, mais mão na massa mesmo, isso já precisa ser colocado, né, então crianças precisam ir para fora de sala de aula o tempo inteiro. Ela precisa explorar a escola, o espaço da escola o tempo inteiro. Então a gente consegue dar uma aula de matemática no parquinho, a gente consegue dar uma aula de ciências na quadra, né? O professor ele precisa se reinventar e trabalhar juntos, né? Com certeza. Ô Aline, agora indo para o ensino médio, o bicho pega muito mais. Sim. No ensino médio a cobrança, claro que aumenta, está chegando o vestibular, mas vocês defendem uma alta performance, né? Sim. Que não é apenas técnica, né? Como é que o colégio prepara o jovem, esse adolescente, para os desafios acadêmicos, sem esquecer do equilíbrio emocional? Emocional. Nós trabalhamos com alta performance, né? Com estudo direcionado, né? Para aquele aluno individualizado, né? Depende do que o aluno gosta e quer, mas como a gente disse, a gente não pode esquecer do emocional do aluno. Então, nós temos o LIVE, que é o Laboratório de Inteligência de Vida, que é um material que a escola trabalha desde o infantil e se estende até o ensino médio, né? São as habilidades socioemocionais, nós trabalhamos com o LIVE, é um material, é um projeto muito importante, né? E que são as orientadoras que orientam os professores que trabalham em sala de aula. Porque o aluno ele tem que estar bem emocionalmente para que ele vá bem no estudo. Porque
o aluno ele não é um número, né? Não, claro. O resultado, ele não só sai no boletim. Então, a gente precisa de alunos bem para que o estudo, e para que a orientação venha e para que tudo dê certo num vestibular, por exemplo, né? Para que ele fique bem na hora de uma prova, para que ele não fique nervoso. Muitas vezes o aluno, ele sabe, ele é extremamente capaz e o nervosismo... E na hora do nervosismo atrapalha. Atrapalha. Ai, tia, deu branco, tia, eu não consegui, tia, deixei tu... ou fez um vestibular, isso eu já vi acontecer, a lápis não passou a caneta. Foi super esqueceu. bem... E não colocou a caneta preta. Teria passado, assim, sabe, numa colocação maravilhosa, mas como ele não faz a leitura, né? A máquina ela não faz a leitura, então ele esqueceu nervosismo. Nossa. Imagina, né? Então, assim, lógico, ele se classificou, era um aluno bom, se classificou em outros lugares, mas ele queria aquele e não foi dessa vez, né? Então, assim, é cuidado todo, né? E todos olhar... do professor, né, para o aluno que não está muito bem aquele dia, passar para a gente, né, nós, educadores ali na ponta que a gente fala, né, que são os orientadores, a direção, a orientação, estar no meio dos alunos o tempo inteiro, né, sentar na hora do recreio e tomar um lanche com eles, ter um olhar diferente para aquele aluno, se ele não está muito bem hoje, ou se ele está muito legal, dá para a gente bater um papo gostoso, ou que você também é muito bom em exatas, você consegue também, de repente, dar uma aula para aquele aluno que não está muito legal. Então, a gente consegue puxar um ou outro. Dantas, a escola ela é viva, é uma montanha-russa, né? Então, ela sobe e desce o tempo inteiro. Você entra na escola para trabalhar, você não sabe o que vai ser, né? O que vai acontecer aquele dia. Várias emoções. São várias emoções. E você tem que estar atento a tudo o tempo inteiro, né? A melhor coisa do mundo é trabalhar em escola. Eu vejo seus olhos com muito brilho quando você fala a respeito desse assunto. Então, eu vou tentar fazer você se emocionar, vamos ver se eu vou conseguir isso. Sou facinha de chorar. Bom, você tem tempão na área da educação e você tem alunos que você conheceu ali, ó, desse tamanho, e hoje é um moção, uma moçona que... Na barriga. Já tá formado. Na barriga. Como é que é ver essa turma? Começou assim, hoje, olha isso, o que é? Olha, eu me emociono todos os anos quando o terceiro médio se forma. Essa unidade que eu tô hoje de São Vicente, uma das unidades, né, que eu atuo hoje em São Vicente, quando eu entrei, essa turma do final de 2025, por exemplo, eles tinham 3 anos de idade. 3 anos de idade. Eu chorei muito na formatura deles, sabe? Eu chorei demais. E assim, alunos que estavam se formando no terceiro médio, eu via mãe gestante já do mais novo, que já tá indo pro primeiro médio, e vai passando um filme na minha cabeça, sabe? Eu falo assim, ele vai embora, de repente ele não volta aqui para me ver mais, sabe? Perco o contato. Eu sempre me emociono. Sempre, porque passa um filme na minha cabeça de chupeta, da fralda que eu troquei, ou de um machucado. Realmente, eu fico emocionada, porque é muito gostoso, é muito gratificante, né? A gente faz parte de verdade da vida do aluno, sabe? De verdade, de saber como ele tá, de saber se ele cortou o cabelo. Você cortou o cabelo? Vem aqui. Legal. Não é isso que eu falo. Você trabalhar em escola, eu acho que o tipo de gestão hoje também mudou, né? Antigamente falava, você vai para a diretoria. Tinha-se o medo, né? Tem medo de sair dessa diretoria. Hoje em dia, a gente, dentro da escola, dentro do objetivo, a gente nem chama de diretoria. Nós temos um outro nome, chama COP, Centro de Orientação Pedagógica. Né? Então, assim, a porta está aberta para você sentar e conversar a hora que você quiser. Né? Não é só para levar bronca. Nem deveria ser para levar bronca. Uma orientação. Né? É uma orientação. Né? Um bate-papo, literalmente. Bate-papo. Com certeza. Aline, agora você falou que os alunos não são apenas números, né? Não é só apenas entregar lá o final do bimestre, do semestre, os números, as notas, né? Sim. Eu queria saber como é que o colégio trabalha para que o aluno leve valores e competências para a vida pessoal e profissional e não apenas os números do boletim. Os números do boletim. Então, nós temos alguns projetos que a gente faz, sociais, né? Que nós fazemos dentro da escola. Então, uma visita a um asilo, a creche, campanhas, e que o aluno faça parte ativamente disso. Então, seria muito fácil fazer a gente participar de uma campanha para um asilo de material de higiene, por exemplo, e manda entregar. Não, a gente leva os alunos até lá, existem umas apresentações para os idosos, né, sentarem um bate-papo. Assim vai com as pessoas da nossa comunidade que precisam, que a gente fica sabendo que está precisando, então a gente
isso gera valor, ética, solidariedade, empatia com o outro, né? E a escola tem esse papel também, né? Nós trazemos sempre também uma tribo indígena à escola, para que a gente possa conhecer outra cultura, para que o aluno tenha oportunidade de conversar, de trocar experiências, né? Tivemos a oportunidade de levar até a tribo também. Então, é sempre pensando no meio social, no que a gente pode ajudar, né? E muita gente nos procura também, e o que a gente pode fazer, a gente faz. Maravilha. Aline, para a gente encerrar, sem abrir a mão da tradição, 6 unidades do Objetivo aqui na Baixada. Queria saber como é que está o ano de 2026, os colégios estão se preparando em termos de tecnologia, modernização. O que nós temos aí para 2026 para os alunos? Sim, bilinguismo, né, que vem bem forte na nossa escola também. Então, nós temos aula de robótica, aula maker, impressora 3D, que ajuda o aluno, Olimpíadas, né, que nossos alunos participam, de Fundi 1, Fundi 2, médio, e o bilinguismo, né? Bilinguismo. Então, nós temos um projeto em inglês de Cambridge muito forte dentro da nossa escola, e esse ano nós optamos por entrar com material didático de Cambridge, desde a educação infantil até os maiores, em todas as aulas da grade do Colégio Objetivo. Legal. Não só cursos extras, né? Porque nós temos também cursos extras, English Class, aulas diárias de 50 minutos em inglês, que é um curso à parte da escola. Mas esse ano nós entramos com material mais robusto para que a gente consiga trabalhar melhor o inglês dentro de sala de aula. Maravilha. Eu queria que você falasse então também, para agora literalmente encerrar, o compromisso que você, como diretora do Colégio Objetivo, assume com essas famílias, pegando esses alunos para literalmente ensiná-los. É uma troca diária, né, Dantas? Então, assim, o compromisso que a gente tem que ter com as famílias é que os alunos dentro da nossa escola, nós estamos dando o nosso melhor para os alunos dentro da nossa escola, acolhendo da melhor forma e que eles sejam felizes com a gente, como nós somos com eles. Porque nós somos felizes. A escola é triste demais nas férias. Então, quando abre a porta da escola, o primeiro dia de aula, aquele barulho que muita gente que não trabalha em escola não aguenta, pra gente é música, né? Então, é só música. Então, é muito gostoso. Então, o nosso compromisso é que nossas crianças aprendam de verdade, mas que sejam felizes. Maravilha. Linda mensagem, Aline Bento. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Bate-Papo com Dantas. Viu? Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Pessoal, o Bate-Papo com Dantas nesta segunda-feira fica por aqui. Agradeço a companhia. Segunda-feira, semana que vem, tem mais, viu? 19h. Marca aí na agenda. Tchau, tchau. Bate-papo com Dantas. Oferecimento Kizara Móveis. Realizando sonhos.